o pensamento de Durkheim é um pensamento mais holista do que o pensamento de outros autores clássicos e outros autores que vão trabalhar a partir, a partir das considerações desses autores clássicos. Quando a gente fala em perspectiva holista, a gente já falou isso aqui, a gente está pensando aí como uma sociedade como possuindo uma espécie de natureza que, segundo a perspectiva teórica de Durkheim, convém ao sociólogo revelar ou descobrir ou explicitar, né, ou explicar, né, como uma espécie de objeto privilegiado para uma ciência especificamente voltada para entender esse objeto, a natureza desse objeto. Né? E dentro da perspectiva de Durkheim, essa ciência é justamente a sociologia. E é uma perspectiva, né, que Durkheim vai elaborar a partir dessa perspectiva um tanto quanto positivista que Durkheim herda como um sociólogo francês que leu Comte, que foi influenciado pelas ideias de Comte e pelo positivismo francês. Né? Significa que Durkheim, né, a perspectiva de Durkheim, ela vai estar profundamente imbuída do cientificismo, né, do século XIX, que é quando ele produz, né, a maior parte das suas contribuições, né, para a teoria sociológica. Não é à toa, né, que Durkheim ele nasce um ano depois da morte de Comte, né, quase como se fosse uma espécie de brincadeira do destino, né, que o autor que vai herdar, né, essa herança, né, deixada por Comte, né, dessa criação dessa nova ciência, vai ser justamente Durkheim, que nasce um ano depois da morte de Comte, né, e tendo aí algumas ideias que são bem próximas às ideias de Comte. Quanto que Comte estava mais centrado aí numa perspectiva mais filosófica, né, de pensar essa questão da natureza da sociedade como algo em que os indivíduos seriam incapazes de controlar ou de modificar, que deveria ser algo a ser descoberto por essa ciência, que seria uma ciência máxima, né? O ápice da ciência seria a sociologia, no pensamento de Comte. Durkheim elaborou diretrizes metodológicas muito claras sobre qual seria o método adequado para essa ciência, e também propôs um objeto específico para essa ciência, né, que seria, no caso, os fatos sociais, né, seria o objeto, a primeira coisa, a contribuição, talvez a mais importante de Durkheim, seria o objeto dessa ciência, que seria o que ele chamou de fatos sociais, que seriam criadas por um reino, uma espécie de reino moral, né, ou reino social, que dentro da perspectiva de Durkheim seriam meio que sinônimos, né, a ideia de moral como sinônimo de sociedade. Né? Então, os fatos sociais seriam criados por esse reino social ou por esse reino moral, né, a partir de determinados determinadas instituições morais que cumpririam essa função de instituir, né, os ideais coletivos que deveriam ser transmitidos para os indivíduos. Né? Então,
coloca já de cara, né, que a contribuição que Durkheim vai trazer dentro desse debate sociológico que vai estar criado, que vai ser, que vai ter contribuições de vários autores que a gente vai citando, né, é pensar a sociedade como necessitando dessa criação de determinado, desse reino moral, né, que seria uma espécie de lugar de criação de determinados fenômenos ideais ou fenômenos morais que justamente explicariam as ações dos indivíduos, né, que como uma espécie de, como se a sociedade fosse capaz de instituir esses fenômenos sociais, né, de forma independente das vontades dos indivíduos, né, e explicando assim a manutenção da ordem social. Esse debate sociológico que vai estar criado, que vai ter contribuições de vários autores que a gente vai citando, né, é pensar a sociedade como necessitando dessa criação de determinado, desse reino moral, né, que seria uma espécie de lugar de criação de determinados fenômenos ideais ou fenômenos morais que justamente explicariam as ações dos indivíduos, né, que como uma espécie de, como se a sociedade fosse capaz de instituir esses fenômenos sociais, né, de forma independente das vontades dos indivíduos, né, e explicando assim a manutenção da ordem social. Então, a perspectiva de Durkheim, ela se insere dentro de uma espécie de explicação para o problema da ordem, que é uma preocupação desses primeiros sociólogos, sobretudo os sociólogos franceses, que estão preocupados, né, sobre como é que se sustenta a sociedade, a partir de que perspectiva a sociedade pode ser entendida como elemento de sustentação, como é que o que sustentaria a manutenção das vontades dos indivíduos perante outros, né? Qual seria essa espécie de liga, né, que faz com que os indivíduos possam viver juntos e abrir mão de seus desejos e de seus impulsos para conviver com outros indivíduos de forma harmônica, né? É a questão da ordem, né? Essa ordem que é mantida a partir de um determinado mecanismo que era necessário identificar, né? Então, esse problema da ordem é um problema que Durkheim vai se colocar para responder, né? Que seria basicamente que mecanismo ou que mecanismos permitem a manutenção da convivência coletiva. Como é que Durkheim vai explicar isso? Né? Como é que ele vai tentar elaborar uma perspectiva sociológica que se insira dentro desse problema da ordem, tentando explicar esse mecanismo que sustenta essa vida coletiva, que faz com que a sociedade se constitua nesse agregado de pessoas que convivem juntas e abrem mão de seus desejos, de suas vontades, dos seus impulsos, que façam com que os homens não se tornem o lobo dos outros homens, né? Que eles não se matem e não se
e a sociedade possa permanecer. Essa não é uma preocupação que Durkheim vai procurar elaborar. Né? Então, nós temos aqui duas questões que estão logo de cara colocadas aqui, né, que está dentro da sociologia de Durkheim. A primeira é a questão questão da moral, a questão da moral da sociedade, e a outra é o problema da ordem. São duas questões que estão dentro da sociologia de Durkheim, que ele vai, e eu espero que vocês estejam percebendo, que uma coisa vai ser respondida pela outra. Né? Então, Durkheim vai explicar essa manutenção da convivência coletiva a partir da existência desse mecanismo social que é da instituição de uma espécie de moral coletiva, né, que seria, né, essa moral coletiva seria, né, esse mecanismo capaz de manter a convivência dos indivíduos sem que eles se deixem seus impulsos egoísticos, né, prevalecer sobre a manutenção da ordem social. Né? Essa moral coletiva é entendida como esse mecanismo e é entendida como uma espécie de imposição uma imposição coletiva de valores, visões de mundo, crenças e conhecimento sobre as vontades individuais. Essa é a principal forma a partir da qual Durkheim vai explicar como é que a sociedade ela se mantém e como é que esses valores eles vão sendo partilhados e vão sendo instituídos pela sociedade e vão sendo reconhecidos e vão sendo incorporados e obedecidos pelos diferentes indivíduos que compõem uma determinada sociedade. Vejam bem, Durkheim, nós estamos colocando aqui que Durkheim ele herda, né, esse positivismo e cientificismo do século XIX. Ao longo da obra de Durkheim vocês vão ver uma série de analogias à questão da biologia. Né? Durkheim vai se reportar à biologia em vários escritos deles para tentar explicar as questões sociais, porque Durkheim também vai pensar essa questão dessa existência desse reino moral, né, que também é uma espécie de analogia com a questão da biologia. E a biologia tem ali aquele reino, tem o reino mineral, tem o reino vegetal, tem o reino animal. Para Durkheim, a sociologia seria aquela ciência que iria se preocupar de um reino que a biologia não se preocupava, que seria o reino moral, né? Que seria justamente essa a especificidade da convivência dos seres humanos em sociedade. Quer dizer, quando os seres humanos eles saltam, né, fazem esse salto da natureza para para a cultura, né? Quando isso acontece, os seres humanos criam esse outro reino que também ultrapassa o reino animal, que seria o reino moral. E a necessidade da criação desse reino moral é justamente manter essa vida social que é necessária para que esse ser frágil, né, sem grandes defesas animais, possa sobreviver e se tornar a espécie mais a espécie mais avançada ou a espécie mais bem-sucedida desse reino animal. Então, para Durkheim, né, o ser humano ele necessita
da sociedade, de tal forma que, se não existisse a sociedade, o ser humano não sobreviveria. Exatamente por esse motivo é que os indivíduos se submetem a essa moral coletiva, porque sem ela eles não conseguiriam sobreviver, porque não existiria sociedade, né? Para Durkheim, para que exista sociedade, é necessário que exista essa moral coletiva, né? Esses ideais coletivos que são criados dentro desse reino moral que é instituído pela sociedade. Os indivíduos, isoladamente, não têm essa capacidade de compreender esses fenômenos criados pela sociedade. Porque justamente esses fenômenos que são criados pela sociedade, justamente eles são preconcepções e determinadas noções dos quais os indivíduos são imbuídos pelo fato de participarem dessa sociedade. Então, o indivíduo isoladamente, por estar tão imbuído dessas concepções, ele não é capaz de perceber a natureza desses fenômenos, né? Não é capaz de explicar esses fenômenos, né? Então, é necessário que haja, né, uma ciência e uma espécie de cientista que fosse capaz de entender a natureza desses fenômenos e, assim, explicá-los. E é por essa via que Durkheim defende, né, a existência da sociologia e do sociólogo, né, como aquele encarregado dessa tarefa de compreender os fatos sociais, né, que aqui a gente o objeto da sociologia, né, somente os sociólogos seriam capazes de compreender esses fatos sociais, porque os sociólogos, né, estariam imbuídos da mesma postura dos demais cientistas, a exemplo dos biólogos, dos químicos, dos físicos, para tratar esses fatos sociais como objetos exteriores a si. Então, é necessário que haja, né, esse cientista que seja capaz de externalizar essas concepções, essas crenças, né, que é justamente o que Durkheim está falando, que é o que constitui o fenômeno social, é justamente essas crenças, essas concepções, esses conhecimentos, esses valores, essa visão de mundo. Para compreender esses valores, essas visões de mundo, essas crenças e esses conhecimentos, né, que se impõem sobre os indivíduos, é necessário que haja um indivíduo que seja capaz de externalizar, né, colocar fora de si esses valores, né, que seria justamente o sociólogo que deveria aplicar um método próprio para compreender esses fenômenos. E a primeira regra desse método é justamente considerar esses fatos sociais como coisas, né? Não como se fossem coisas materiais, mas como algo que ele precisa ver de fora, né? Ele precisa abrir mão dos seus valores, das suas visões de mundo, e devem, né, aplicar regras de observação desses fenômenos, e a primeira dela, de observação dos fenômenos, e a primeira delas é justamente tratar, né, a primeira dessas regras seria tratar os fatos sociais como coisas. Significa justamente são valores, né, que nós nos imbuímos deles, que são visões de mundo. Então a gente deve tentar tirar essa coisa, abstrair
esses valores, essas visões de mundo, como se fossem coisas do mesmo jeito que o químico trata os seus objetos, que o físico trata os seus objetos, né? O objetivo é tentar compreender as leis sociais, ainda dentro desse espírito do positivismo, que tentava descobrir as leis sociais que governam o rumo da sociedade. E Durkheim vai estar profundamente imbuído desse pensamento de tentar descobrir a lei social, que ele vai acreditar que a história ela é governada por um princípio de evolução, né? E ele vai tentar explicar justamente a partir desse princípio filosófico da história, né? Esse princípio de explicação do funcionamento da história, ele vai tentar explicar, por exemplo, explicar a religião, né? Que vai ser o momento em que Durkheim vai aplicar num fenômeno específico da sociedade esse método que ele está colocando aí, né? Que é esse método destinado a descobrir, né? O método empregado por Durkheim é um método destinado a descobrir as leis sociais, né? Lembrem que a ciência, quando ela surge, né, no século XVII, que ela vai sendo elaborada em princípio, no século XVII, foi aparecendo como método privilegiado da ciência a comparação, e que até hoje é um método que a ciência utiliza, que é justamente um método que permite ao cientista fazer experimentações, que é justamente testar o objeto em várias situações, né, para poder descobrir quais são, explicar o que causa o fenômeno, né? O químico, quando ele entra num laboratório, ele vai, a partir da comparação, ele vai submeter o seu objeto a várias condições diferenciadas para tentar descobrir, né, qual é a condição que explica o surgimento de uma determinada reação química, né, que vai produzir aquela reação química. Então, esse método, que é o método comparativo, que é um método privilegiado da ciência, que é você comparar diferentes situações, né? Lembrem aí das tábuas de bacon, né? Não é a tábua de bacon da Seara ou da Sadia, né? Que a gente não é, são as tábuas que inventadas por Bacon, no qual ele registrava as diferentes variações, né, que ele observava no fenômeno, né, aplicando aí um método comparativo ao seu objeto. Durkheim vai tentar também, né, entender essa lei social, e ele vai tentar aplicar essa ideia de lei social a partir do método comparativo. Só que Durkheim não a comparação, que isso aí vai ser um problema para todos esses sociólogos. Todos eles vão tentar fazer isso. Vão tentar, de uma maneira ou de outra, tentar perceber o que varia ao longo do tempo, né? E que explica, por exemplo, ao longo da história, porque determinado fenômeno está presente em um determinado período e não está, né? O que causou, por exemplo, o capitalismo, né? Vai ser um exercício que Weber e Marx vão fazer, né? Tentar compreender o capitalismo a partir da história, e tentar descobrir ali, analisando a história, vão tentar descobrir ali o que varia de um fenômeno para outro, e vão fazer uma espécie de comparação. E Durkheim também vai tentar fazer essa comparação, só que pensando os fenômenos sociais, sem ter, né, essa facilidade
que o químico, que o físico e o biólogo têm, que seria um laboratório onde ele pudesse fazer essa experimentação. Né? E aí, como fazer comparação sem laboratório? Durkheim vai imaginar que a lei da evolução seria um mecanismo por intermédio do qual a sociologia poderia fazer esse exercício de comparação, porque ele vai comparar, justamente ele vai pegar o fenômeno da religião, que ele vai, vou colocar aqui, né, ele usou como exemplo, ele usou como um objeto privilegiado a religião, para aplicar o seu método comparativo usando a lei da evolução, né, dizendo, pegando aí duas sociedades, aliás, ele pegou aí duas religiões, ele tentou explicar a natureza religiosa da sociedade comparando a sociedade avançada, na qual a religião estava presente e com um certo desenvolvimento, com uma sociedade mais simples, que seria a sociedade dos australianos, em que havia religião e de uma forma mais simples, e que pudesse explicar, né, explicar justamente, a palavra certa é essa, explicar essa natureza religiosa no sentido de identificar qual é a necessidade que a sociedade tem em ter essa religião, né? Vejam que ele tratou a religião como uma coisa, porque primeiro ele pegou a religião e não ou pelo menos tentou pegar a religião e não tomá-la como um dado, né? Um dado já pronto, né? Ele foi investigar aí numa outra sociedade, tentar compreender de que forma é que se constitui essa necessidade que a sociedade possui de ter, né, uma religião. Então, para Durkheim, a explicação dos fatos sociais não devem ser buscadas nas consciências dos indivíduos que estão justamente imbuídos dessas visões de mundo, dessas crenças e desses valores que a sociedade é que produz. Então, é necessário você ir à fonte dessas crenças, desses valores e dessas visões de mundo, que seria justamente a sociedade. Para Durkheim, né? Então, para Durkheim, o fator social é sempre preponderante. O fator social é sempre preponderante. Quer dizer, você vai explicar a partir da sociedade, não a partir dos indivíduos. Porque a visão dos indivíduos é extremamente limitada, né? Ela não permite que os indivíduos compreender qual seria a necessidade que a sociedade possui em ter aquele fenômeno,